O tema do vídeo de hoje: por que quando estamos felizes nos sentimos culpados? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Algumas não se dão conta desse processo e padrão. Outras começam a perceber essa sensação, o sentimento, e com outras palavras conseguem até estragar essa felicidade com algumas atitudes para continuarem felizes. Ou o retorno ao estado anterior a esse momento de alegria, ou o estado motivacional, ou ao retorno ao estado anterior a esse estado de alegria, o estado motivacional elevado. Enfim, evitando a possibilidade de crescimento e evolução. A questão é: por que esse processo nos limita e não permite que avancemos em nossos propósitos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Maria Kleinig, filósofa, terapeuta transpessoal, psicanalista e analista corporal. Faço meus atendimentos online. Então vamos ao nosso vídeo. Eu pontuei aqui alguns temas para não fugir do assunto. Esse vídeo ele foi uma sugestão da Daniela. Gostei muito do tema. E é um processo que todos nós, todos os seres humanos, sentem quando estão num processo de autotransformação. É como se a gente avançasse 2 passos e recuasse 1. E ao mesmo tempo dá aquela sensação que a gente não sai do lugar. E por que isso acontece? Ok? Então vamos lá. No processo de repetição de padrão, existem várias razões para isso ocorrer. Cada pessoa tem o seu histórico familiar, tem seus traumas, tem seus medos. E cada uma delas reage de forma individual. Por isso, o processo terapêutico ser também individual. Muitas vezes, as dores e os sentimentos são iguais. Porém, cada um lida de uma maneira particular. Não podemos afirmar que indivíduos diferentes se satisfaçam com as mesmas soluções. Primeiro, os meus traços de caráter são diferentes dos seus. Se você não viu meus vídeos sobre os 5 traços de caráter, recomendo que assista. Tem uma playlist no YouTube onde sua mente moldou o seu corpo. Muito bem. São os traços de caráter que diferenciam uma pessoa de outra. Através deles eu posso dizer o seu padrão de repetição, qual é a sua dor e o que está preservada ao repetir padrões. Porque quando nós repetimos os padrões, inconscientemente, nós estamos nos assegurando a não transformação, a ficar no mesmo padrão. E muitas vezes nessa mudança dá um mal-estar tão grande e parece que nós estamos errando na decisão. Mas por que isso acontece? Acontece porque esse novo padrão é uma forma diferente de viver que você não está acostumado. É como mudar de casa. Você muda de casa e precisa desarrumar a casa velha, e a casa nova no primeiro momento fica totalmente desarrumada. E conforme você vai colocando as coisas no lugar, você vai vendo que nessa casa nova as coisas vão se organizando de uma outra forma de viver. Algumas coisas se repetem da casa antiga e outras você se reinventa. É mais ou menos isso. Mas, de modo geral, o que estamos fazendo quando nos sentimos culpados é não querer abandonar a família de origem. O nosso sofrimento está enraizado na família de origem. Foi lá na primeira infância, mais ou menos até os 5, 6 anos, que os nossos traumas e defesas foram desenvolvidos.
Você está há tantos anos nesse processo, nesse padrão de trauma e dor, que quando está prestes a se libertar, vem aquele sentimento de tristeza, como se estivesse abandonando um ente querido. Quem é seu ente querido? Sua dor. Que você convive há muitos anos. E essa dor amada te puxa para trás e faz com que você se sinta não merecedora de ser livre, de ser feliz. Para poder superar esta crise, esta criança e o adulto, né? Porque quando vem esse conflito, é um conflito entre a criança e o adulto. Porque a dor pertence à criança que sofreu a primeira infância, o medo, o abandono, a rejeição, a manipulação, a traição. São as dores dos 5 traços. Todos esses sentimentos foram cunhados durante essa melanização do sistema nervoso da fase do útero até os 5 anos de idade. E nesse período, a criança não consegue ver a vida como adulto. Ele cria os recursos para não sentir essas dores e se defende como criança. Mas quando deslocamos esses recursos para o nível adulto, aí sim você consegue ver as opções de ser feliz e assim tudo se torna mais fácil. Fácil de ser resolvido. E na maioria das vezes, sozinhos nós não conseguimos perceber como e quando estamos no modo criança ou adulto. Eu costumo dizer que quando estamos no modo adulto, a vida fica simples e fácil. Quando estamos no modo criança, percebemos com aquelas palavras-chave. É difícil, não consigo. Essas palavrinhas, quando você repete, você está no modo criança. Porque se você olhar com o modo adulto, a mesma situação, você vai ver que fica fácil. O modo criança que não consegue. O modo criança não consegue falar algumas coisas. O modo criança não consegue dizer assim, eu não quero, não gosto, porque o modo criança, se tem a dor do abandono, mas e se eu disser que eu não quero, vou ser abandonada, vou ser rejeitada, vou ser humilhada? Agora, no modo adulto, você diz assim, mas eu não quero, eu não vou pegar uma coisa que eu não quero. Para você identificar se você está no modo adulto ou no modo criança, eu vou te passar um exercício bem simples que você vai verificar qual é o modo que está operando nesse momento. Quando você tiver um conflito ou um problema, se pergunte: esse sentimento ou essa dificuldade que eu estou vendo com os olhos de uma criança ou com os olhos de um adulto? Neste momento, se coloque numa segunda pessoa, como se você estivesse se olhando de fora e olhe para a situação no modo adulto, como se você estivesse olhando uma criança, vendo essa situação. E olhe para essa cena e se pergunte: qual seria a sua resposta? O modo adulto ou o modo criança? Quando você perceber que você está no modo criança, volte novamente para a cena, nessa posição de adulto, e se pergunte: aonde estão as dificuldades? Entre para a sua dor, sinta ela e se pergunte: por que eu acho que eu não dou conta? E se ainda assim você tiver dificuldades para sair dessa culpa de ser feliz, me procure para fazer uma análise corporal e você se conhecer, como a tua mente funciona, quais são teus medos, teus recursos. E eu vou te passar um passo a passo como colocar teus traços no recurso e com isso viver os teus superpoderes, viver todos os recursos que você desenvolveu através dos teus traços e aprender a lidar com suas dificuldades. Cada dificuldade nos traz um recurso. Ok? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.